He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Singing, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. He said, come on up, Mr. Brandon. We want you to bring the message. Oh, my. For all them preachers. All them people. I went slipping up, my face red, my ears burning. And I slipped up seersucker trousers, T-shirts, preacher. Baptist preacher going up to the microphone. Never seen one before. Ele disse, suba, Sr. Branham, queremos que traga a mensagem. Oh, que coisa, na frente de todos aqueles pregadores, todo aquele povo. E eu subi de mansinho, você sabe, meu rosto vermelho e minhas orelhas queimando. E eu subi de mansinho, calça de algodão listrada e camiseta, pregador batista subindo ao microfone. Nunca vi um antes, você vê. I stood up there, I said, well, I don't know about this. I was fumbling real nervous, and I got over here around Luke 16, and I thought, and I got on the subject, and he lifted up his eyes in hell and cried. And so I began to preach, and I got to preach, and I felt a little better, and I said, the rich man was in hell, and he cried. E fiquei em pé lá em cima e eu disse, pois eu não sei não. Eu estava atrapalhando-me, muito nervoso, você sabe. E cheguei em mais ou menos Lucas 16 e pensei, pois bem agora. E eu comecei no assunto. E no Hades ele levantou os olhos e chorou. E eu comecei a pregar, você sabe. Comecei a pregar e me senti um pouco melhor. E eu disse, o rico estava no Hades e ele chorou. That little 3 words, I have a lot of sermons like that. Believe us out this and speak to the rock. You've heard me preach, Sam. And then he cried. And I said, there's no children there. Certainly not in hell. Then he cried. And I said, there's no flowers there. Then he cried.
There's no God there. Then he cried. There's no Christ there. Then he cried. Then I cried. Something got a hold of me. My, oh my. Essas 3 palavras pequenas, como tenho muitos sermões assim. Crê tu nisto e fale a rocha. Você me ouviu pregar isso. E eu tinha... Então ele chorou. E eu disse, não há crianças lá, certamente que não no inferno. Então ele chorou. Eu disse, não há flores lá. Então ele chorou. Não há Deus lá. Então ele chorou. Não há Cristo lá. Então ele chorou. Então eu chorei. Algo me pegou. Que coisa. Oh, que coisa. I don't know what happened. When I kind of got to myself, I was standing on the outside. Then people got screaming and shouting and crying, and we had an awful time. Depois não sei o que aconteceu. Quando mais ou menos voltei a mim mesmo, eu estava em pé lá fora. Aquele povo começou a berrar e gritar e chorar. E nós tivemos um culto tremendo. When I come outside, there's a fellow walked up to me, the great big Texas hat on, big boots. Walked up and said, I'm Elder so-and-so, preacher. Cowboy boots, cowboy clothes on. I thought, well, my seersucker trousers ain't so bad then. Quando saí para fora, houve um homem que aproximou-se de mim com um chapéu bem grande de Texas, botões, aproximou-se e disse, eu sou ancião fulano, pregador, botas de vaqueiro, roupa de vaqueiro. Pensei, pois minha calça de algodão listrada não é tão má então. So why don't you come down to Texas and hold me a revival? Disse, quero que o senhor venha ao Texas e realize um revivamento para mim. Let me put that down, mister. I put it down like that. Sim, deixe-me marcar isso, senhor. E eu marquei assim. Here come a fellow up with one of these little kind of a golf trousers on, where he used to play golf, you know, had them little blouse pants. He said, I'm Elder so-and-so from Miami. I'd like to... Aí aproximou-se um homem usando esse tipo de calça de golfe, a qual usava-se para jogar golfe, você sabe, tinha aquela calça abaloada. Ele disse, sou ancião fulano de Miami, eu gostaria... Maybe dressing isn't so much of it. I looked at it and thought, all right. Pensei, pois talvez o vestir não é tão importante. Olhei e pensei, tudo bem. So I grabbed these things and home I went. Wife met me and she said, why you sound so happy about Billy? Assim peguei estas coisas e fui para casa. Minha esposa se encontrou comigo e ela disse, sobre o que você parece estar tão contente, Billy? I said, oh, I met the cream of the crop. My, it's the best you ever seen. Them people ain't ashamed of their religion, and oh, I told her all about it. I said, and look here, honey, a whole string of invitations. Them people. He said, they're not holy rollers, are they? Eu disse, eu conheci o creme do leite. Que coisa, é o melhor que você já viu. Aquele povo não tem vergonha da sua religião. E eu contei tudo para ela. E eu disse, e olha aqui, meu bem, uma lista inteira de convites. Aquele povo. Ela disse, eles não são roladores santos, são... I said, I don't know what kind of rollers they are, but they got something that I needed. See, I said, that's one thing I'm sure. I said, I seen an old man 90 years old come young again. I said, I never heard such preaching in my life. Wow, I never seen a Baptist preach like that. Eu disse, não sei que tipo de roladores eles são, mas eles têm algo que eu precisava ver. Eu disse, essa é uma coisa de que eu estou certo. Eu disse, vi um velho de 90 anos de idade voltar a ser jovem de novo. Eu disse, nunca ouvi tal pregação em minha vida. Ora, nunca vi um pregador batista pregar assim. I said, they preach till they get out of breath and bend their knees, plumb to the floor, and come back up, catch your breath. You can hear them 2 blocks away still preaching. And I said, I never heard such in my life. E eu disse, eles pregam até ficar sem fôlego e dobram o joelho, aprumam com o chão, levantam de novo, recobram seu fôlego. Você pode ouvi-los a 2 quarteirões de distância ainda pregando. E eu disse, eu nunca ouvi tal em minha vida. I said, they speak in an unknown tongue and the other one tells what they're talking about. Never heard such in my life. I said, will you go with me? E eu disse, eles falam numa língua desconhecida e o outro diz sobre o que estão falando. Nunca ouvi tal em minha vida. Eu disse, você irá comigo? She said, honey, when I married you, I will stick with you until death shall separate us. She said, I'll go. She said, I will tell the folks. Ela disse, meu bem, quando eu me casei com você, eu ficarei com você até que a morte nos separe. Ela disse, eu irei. Ela disse, agora contaremos a nossos pais. And I said, well, you tell your mama and I'll tell my mama. So I went and told mama. E eu disse, bem, você conta para sua mamãe e eu contarei para minha mãe. Assim eu fui e contei para a mamãe. Mama said, well, sure, Billy, whatever the Lord's called you to do, go do. Mamãe disse, pois claro, Billy, o que quer que o Senhor chamou você para fazer, vá fazê-lo. And so Miss Brumback asked for me to come up. Well, she said, what's this you're talking about? E assim a senhora Brumback pediu que eu fosse até sua casa. Fui. Ela disse, sobre o que é isto que você está falando? And I said, oh, Miss Brumback, I said, you ought ever seen such people. She said, quieten down, quieten down. I said, yes, ma'am.
I said, I'm sorry. And she said, do you know that's a bunch of holy rollers? E eu disse, oh, senhora Brombeck, eu disse, mas vocês nunca viram tal povo. Ela disse, fique quieto. Eu disse, sim, senhora. Eu disse, desculpe-me. E ela disse, você sabe que isso é um bando de roladores santos? I said, no, ma'am, I didn't know that. I said, they sure are fine people. E eu disse, não, senhora, eu não sabia disso. Eu disse, eles sem dúvida são pessoas boas. She said, the very idea, do you think you'd drag my daughter out amongst stuff like that? Said, ridiculous, that's nothing but trash that the other churches have thrown out. She said, indeed, you'll not bring my daughter out like that. Ela disse, que ideia, você acha que levaria minha filha lá no meio de uma coisa dessa? Disse, ridículo, isso não é nada senão lixo que as outras igrejas jogaram para fora. Ela disse, de fato, você não vai levar minha filha para fora desse jeito. I said, but you know, Miss Brumback, down in my heart, I feel that the Lord wants me to go with them people. Eu disse, mas a senhora sabe, senhora Brumbeck, no fundo de meu coração eu sinto que o senhor quer que eu vá com esse povo. She said, you go back up to your church until they're able to afford a parsonage for you and act like a man's got some sense. Said, you're not taking my daughter out through there. I said, yes, ma'am. I turned around and walked out. Ela disse, você volte à sua igreja até que eles tenham meios de pagar uma casa pastoral para você e porte-se como um homem que tem um pouco de bom senso. Disse, você não vai levar minha filha por aí. Eu disse, sim, senhora, eu me virei e saí. Hope started crying. She came out, she said, Billy, regardless of what Mama says, I'll stay with you. Bless her heart. And I said, oh, that's all right, honey. E Hope começou a chorar. Ela saiu, ela disse, Billy, indiferente ao que mamãe disse, eu ficarei com você. Deus abençoe. E eu disse, oh, não tem problema, querido. And I just let it go. She wouldn't let her daughter go with such people as that because it wasn't nothing but trash. And so I just kind of let it go. It was the worst mistake I ever made in my life. One of the worst. E eu simplesmente deixei passar. Ela não deixava sua filha ir com tal povo como aquele porque não era nada senão lixo. E assim eu mais ou menos deixei passar. Foi o pior erro que eu já cometi na minha vida, um dos piores. A little later, a few years after the children come, and one day they come up a flood in 1937. There came a flood, and I was on patrol at that time, and I was trying my best to bring the people out of the flood, houses tearing down, and my own wife took sick, and she was real sick with pneumonia. And they took her out. Pouco mais tarde, poucos anos depois, os filhos vieram. E um dia nós estávamos, uma enchente veio em 1937, veio uma enchente. E eu estava patrulhando naquele tempo e eu estava tentando da melhor maneira trazer o povo para fora da enchente, casas caindo aos pedaços. E minha própria esposa doentou-se e ela estava muito doente com pneumonia e eles a levaram. The regular hospital so full we couldn't put her in there, so we take her out to the government where they had a room out there. And so then they called me back out, and I always lived on the river and quite a boatman. So I was trying to get the people, rescue them from the flood. And then O hospital estava tão cheio que não podíamos pô-la aí, por isso a levamos para o governo, onde tinha um salão lá fora. E assim então eles me chamaram para voltar e eu sempre morei no Rio, e um barqueiro muito bom. Assim eu estava tentando pegar as pessoas, salvá-las da enchente, então They called me and said, there's a house over on Chestnut Street, it's about ready to go in. There's a mother and a bunch of children in there. Said, if you think your motor can get into them. I said, well, I'll do all I can. Eles me chamaram e disseram, há uma casa lá na rua Chestnut, está para cair. Há uma mãe e um grupo de crianças lá dentro. Disseram, se você acha que seu barco, seu motor pode chegar a eles, eu disse, bem, farei tudo o que eu puder. And I shooting those waves, the dike had broke up there, and oh my, just washing the city out. And I would give it all the juice that I could, and finally down across the alleys and through the places, and I got there close to where the old levee was, the water pouring through it. E eu, varando aquelas ondas, o dique tinha quebrado lá em cima e que coisa, simplesmente arrastando a cidade. E eu dava tudo que podia nele, finalmente através dos becos e através dos lugares, e cheguei lá perto de onde o velho dique estava, a água correndo por aí. I heard someone screaming, I seen a mother stand out on the porch, and there's some big rollers going through like that. Well, I went on up this way as far as I could and hit the stream and come back and got on that side. I got my boat stopped just in time to tie it around the pillar of the post of the door, porch post, and I run in and grabbed the mother and got her in there, 2 or 3 of the children.
E eu vi alguém gritar e vi uma mãe em pé na varanda e havia aquelas grandes ondas passando por aí assim. Pois subi nesse lado mais que pude, peguei a corrente de água e voltei e cheguei àquele lado. Eu tinha conseguido parar meu barco bem a tempo para amarrá-lo em volta do pilar, do poste da porta, poste ou poste da varanda. E entrei correndo e peguei a mãe e pus aí dentro e 2 ou 3 das crianças. And I undone my boat and got her to back, come out way down below and got her over to the shore about a mile and a half across the city. So I got her to the shore, and then when I got over there, she had fainted and she began just screaming, "My baby, my baby." E desamarrei meu barco e levei-a de volta. Saí lá por baixo, levei-a à margem, mais ou menos 2,5 quilômetros, de um lado ao outro da cidade até levá-la à margem. E então quando cheguei lá, ela tinha desmaiado e ela estava gritando, meu neném, meu neném. Well, I thought that she meant she left the baby in the house. I took back again while they were trying to take care of her, and I come to find out she was wanting to know where a baby was there. There was a little fellow about 3 years old, and I thought she meant a little nursing baby or something. Pois eu pensei que ela quis dizer que ela tinha deixado o neném na casa. Oh, que coisa. Voltei de novo enquanto eles estavam tentando cuidar dela. E descobri ela estava querendo saber onde seu neném estava aí. Havia um menininho de mais ou menos 3 anos de idade e eu pensei que ela quis dizer um nenenzinho de peito ou algo assim. And so I took back and got over there, and when I got that boat and got on the inside and couldn't find no baby, and the porch gave away and the house went in. And I run real quick and grabbed the piece there that was floating my boat, got into the boat and pulled that and loosed it up. Assim eu voltei e cheguei lá. E quando cheguei com aquele barco, entrei, não pude achar nenhum neném e a varanda soltou-se e a casa caiu. E eu corri bem depressa e agarrei o pedaço que estava flutuando no meu barco, entrei no barco, puxei aquilo e soltei. They done got me out into the current of the main river then, and it's about 11:30 at night, and it's sleeting and snowing, and I grabbed a hold of the starter string, and I tried to pull the boat, and it wouldn't start, and I tried, and it wouldn't start, and I tried again, getting farther in that current, the falls just below me. E me levou fora na corrente do rio principal então, e eram mais ou menos 11:30 da noite, simplesmente caindo saraiva miúda e nevando, e agarrei no cordão de partida e tentei puxar o barco e não quis pegar, e tentei, e não quis pegar, e tentei de novo, chegando mais adiante naquela corrente e a cachoeira bem na minha frente. And I was trying real hard, and I thought, oh my, here's my end, this is it. And I'd try real hard, and I said, Lord, please don't let me die a death like this. I'd pull and I'd pull. E eu estava tentando mesmo e pensei, oh, que coisa aqui está meu fim, esse é meu fim. E eu estava tentando muito mesmo, e eu disse, Senhor, por favor, não me deixe morrer assim. E eu puxava e puxava. And he'd come back to me, what about that bunch of trash that you wouldn't go to? E voltou a mim. E naquela noite de lixo ao qual você não quis ir, está vendo? Sim. I put my hand back on the boat and I said, God be merciful to me. Don't let me leave my wife and baby like this. And them out there sick, please. And I just kept pulling like that and it wouldn't start. And I could hear the roaring down there because just a few minutes and oh my, that would be it. E pus minha mão no barco de novo e eu disse, Deus, tem misericórdia de mim. Não me deixes deixar minha esposa e neném assim, e eles estão lá doentes, por favor. E eu continuava puxando assim, não queria pegar. E eu podia ouvir o rugido lá embaixo, porque só uns minutos e, oh, que coisa, isso seria o fim. And I said, Lord, if you'll forgive me, I promise you I'll do anything. And kneeling in that boat there and the sleet hit me in the face. I said, I'll do anything that you want me to do. And I pulled again and it started. And I turned all the gas on it I could, and finally it got into the shore. E eu disse, Senhor, se tu me perdoares, eu te prometo que farei qualquer coisa. Ajoelhei-me naquele barco lá e a saraiva miúda batendo em meu rosto, eu disse, farei qualquer coisa que tu quiseres que eu faça. E puxei de novo e pegou. E acelerei o mais que pude e finalmente cheguei à margem. And I went back to find the truck, patrol truck, and I thought some of them said, say, the government just washed away. My wife and baby in there. Both babies. E voltei para achar a caminhoneta de patrulha. E pensei havia alguns deles que disseram, ei, o governo acaba de ser arrastado pela água. Minha esposa e neném lá dentro, os 2 nenéns. And I took out for the government as hard as I could, and the water was standing about 15 feet deep all through it. And there was a major there, and I said, Major, what happened to the hospital? He said, now don't be worried, do you have anyone in there? I said, yes, a sick wife and 2 babies.
e parti para o governo mais rápido que pude. A água tinha cerca de 4,5 metros de fundura por tudo lá. E havia um major lá, e eu disse: Major, o que aconteceu com o hospital? Disse: agora não se preocupe, o senhor tem alguém nele? E eu disse: sim, e a esposa está doente, e 2 nenéns. He said they all got out, said they're in a freight car, and they've headed towards Charleston. Ele disse: todos escaparam. Disse: estão um trem de carga e estão indo para Charleston. I got my boat and got my car and my boat in the back of it and run out there and then the creeks had come down about 2.5 or 3 miles wide. All night long I tried to, some of them said the freight car washed off the tracks out there on the trestle. Eu corri, peguei meu barco e peguei meu carro e meu barco na parte traseira dele e corri lá para... E então os riachos tinham aumentado até quase 3, 4, 5 quilômetros de largura e toda a noite eu tentei. Alguns deles disseram: vagão, o trem de carga foi arrastado da linha férrea lá na ponte de Cavaletes. Well, find myself marooned out on a little island, sat there 3 days. I had plenty of time to think about whether that was trash or not. Just beating, where's my wife? Pois eu me encontrei abandonado numa pequena ilha, fiquei lá 3 dias. Eu tive bastante tempo para pensar se aquilo era lixo ou não. Simplesmente repetindo: onde está minha esposa? Finally, when I found her, and a few days after I got out and got across, she was way up to Columbus, Indiana, in the Baptist auditorium where they'd made a hospital like sick rooms on little government cots. And I ran to her as hard as I could, trying to find where she was, screaming, hope, hope, hope. Finalmente, quando achei-a, uns poucos dias depois que eu saí e atravessei, ela estava longe de Columbus, Indiana, no auditório batista, onde eles tinham feito um tipo de hospital, quartos para os doentes em pequenas camas do governo. E corri até lá o mais que pude, tentando encontrar onde ela estava, gritando: Hope, Hope, Hope! And I looked, and there she was laying on a cot, and TB had set in. She raised her little bony hand, and she said, Billy. I run to her and I said, Hope, honey. She said, I look awful, don't I? I said, no, honey, you look all right. E olhei, e aí ela estava deitada numa caminha e tuberculose tinha entrado nela. Ela levantou sua mãozinha ossuda e ela disse: Billy. E corri até ela e eu disse: Hope, meu bem. Ela disse: eu me pareço horrível, não é? Eu disse: não, meu bem, você se parece bem. For about 6 months we worked with everything that was in us to try to save her life, but she kept getting lower, lower. Por uns 6 meses nós trabalhamos com tudo que estava em nós para tentar salvar a vida dela, mas ela continuava ficando cada vez pior. One day I was on patrol and I had my radio turned on and I heard him say, make a call on the radio, said, for William Branham wanted the hospital at once, life dying. I rushed back to the hospital as quick as I could, turned on the red light and the siren and took off. Um dia eu estava patrulhando e eu tinha meu rádio ligado e pensei que ouvi dizer fazer uma chamada no rádio. Disse para William Branham: eles querem o senhor no hospital imediatamente, esposa morrendo. Apressei-me de volta ao hospital tão rapidamente como pude, liguei a luz vermelha e a sirene e fui. And then I got up at the hospital and I stopped running, coming down to the hospital. I seen a little buddy of mine that we fished together, we run together as boys, Sam Adair. E então eu cheguei ao hospital e parei, entrei correndo. Passando pelo hospital, eu vi um colega meu com quem eu pescava. Corríamos juntos quando meninos. Sam Adair. Dr. Sam Adair, he's the one that was, the vision come not long ago and told him about the clinic. He said if anybody doubted the vision, just call him collect, if you want to know about whether it was right or not. O Dr. Sam Adair é ele a quem a visão veio há pouco tempo. Ele disse sobre a clínica. E ele disse: se alguém duvidou da visão, simplesmente o chame a cobrar, se quiser saber se foi certo ou não. And so then, here he come out like that, and he had his hat in his hand. He looked at me and he just started crying. And I run up to him, throw my arms around him, he put his arms around me, he said, Billy, she's going. He said, I'm sorry, I've done all I could do, I've had specialists and everything. E assim então aí ele saiu assim, e ele tinha seu chapéu na mão. Ele olhou para mim e simplesmente começou a chorar. E eu corri até ele, joguei meus braços em volta dele. Ele me abraçou e disse: Billy, ela está morrendo. Ele disse: sinto muito, fiz tudo o que pude, tenho tido especialistas e tudo mais. I said, Sam, surely she's not going. He said, yeah, she's going. And he said, don't go in there, Bill. And I said, I've got to go in, Sam. He said, don't do it, please don't. I said, let me go in. He said, I'll go with you.
E eu disse, Sam, certamente ela não está morrendo. Disse, sim, ela está morrendo. E ele disse, não entra aí, Bill. E eu disse, tenho que entrar, Sam. E ele disse, não entre, por favor, não faça isso. E eu disse, deixe-me entrar. Disse, eu vou com você. I said, no, you stay out here. I want to stay with her in her last minute. Said she's unconscious. Eu disse, não, você fica aqui fora, eu quero ficar com ela nos últimos minutos dela. Disse, ela está inconsciente. I walked in the room and the nurse was sitting there and she was crying because she and Hope was schoolmates together. And so I looked over and she started crying, put her hand up, started walking over. Eu entrei no quarto e a enfermeira estava sentada aí e ela estava chorando porque ela e Hope eram companheiras de escola. E assim eu olhei e ela começou a chorar, levantou sua mão e começou a ir-se daí. I looked over and shook her. There she was. She went down from about 120 pounds to about 60. And I shook her. And if I live to be 100 years old, I'll never forget what happened. She turned over and those great, big, pretty eyes looked up at me. She smiled. She said, why did you call me back, Billy? I said, honey, I just got the cast. E olhei para ela e a sacudi. Aí ela estava. Ela tinha ido de cerca de 55 quilos a cerca de 27. E eu a sacudi. E se eu viver até completar 100 anos de idade, eu nunca me esquecerei do que aconteceu. Ela se virou e aqueles olhos bem grandes, bonitos, olharam para mim. Ela sorriu. Ela disse, por que você me chamou de volta, Bill? Eu disse, meu bem, acabo de receber a transmissão. I had to work. We was way in debt and hundreds of dollars a doctor bill and nothing to pay it with. And I just had to work. And I've seen her 2 or 3 times a day and every night. And then when she was in that condition, I said, what do you mean call you back? Eu tinha que trabalhar. Estávamos muito endividados e uma conta do médico de centenas de dólares e nada para pagá-la. E eu tinha que trabalhar, e eu a 2 ou 3 vezes por dia, e cada noite, e naquele tempo quando ela estava naquela condição. Eu disse, o que você quer dizer chamar você de volta? She said, Bill, you've preached about it, you've talked about it, but you don't have no idea what it is. I said, what are you talking about? Ela disse, Bill, você tem pregado sobre isso, você tem falado sobre isso, mas você não faz ideia o que é. Eu disse, de que você está falando? She said, heaven. She said, look, she said, I was being escorted home by some people's man or women or something that was dressed in white. And she said, I was at ease and peace. She said, big pretty birds flying from tree to tree. She said, don't think I'm beside myself. Ela disse o céu. Ela disse, olhe, ela disse, eu estava sendo escoltada ao lar por algumas pessoas, homens ou mulheres ou algo que estava vestido de branco. E ela disse, eu estava sossegada e em paz. Disse, grandes pássaros bonitos voando de árvore em árvore. Ela disse, não penses que estou fora de mim. She said, Billy, I'm going to tell you our mistake. She said, sit down. I didn't. I knelt down. Took her hand. She said, you know where our mistake is? And I said, yes, sweetheart, I do. Ela disse, Billy, vou lhe dizer nosso erro. Ela disse, sente-se. Eu não me sentei, ajoelhei-me, tomei a mão dela. Ela disse, você sabe onde está nosso erro? E eu disse, sim, querido, eu sei. She said, we should have never listened to Mama. Them people were right. I said, I know it. Ela disse, nunca devíamos ter escutado mamãe. Aquele povo estava certo. E eu disse, eu sei. She said, promise me this. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live.
Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Listen now what He said. Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word.